A PEC 5 foi votada na semana passada e aprovada por unanimidade nesta Casa. Diz respeito a direitos e benefícios, vantagens a aposentados por invalidez permanente no serviço público do país. Diz respeito àqueles que ingressaram no serviço público antes de 23 de dezembro de 2003. Portanto, esta PEC, respondendo já questões que são suscitadas, ela não define quem deve se aposentar, mas ela trata de quem se aposenta por aposentadoria por invalidez. Eu digo isso porque indagam, mas e aqueles que foram acometidos de doenças que não constam da legislação, podem ou não se aposentar? Esta emenda constitucional não trata dessa matéria. Trata apenas de definir quais são os direitos, os benefícios, as vantagens conferidas àqueles que ingressos no serviço público antes de 23 de dezembro de 2003 se aposentaram por invalidez. E ponto final. Tratamos hoje com a secretária Cláudia Lira da convocação de uma sessão especial do Congresso Nacional para a promulgação desta emenda constitucional de número 5. É possível que ainda nesta semana possamos realizar esta sessão para a promulgação desta emenda, a fim de que, no máximo em 180 dias, os executivos da União, do Distrito Federal, dos estados e dos municípios, de autarquias, de fundações, possam respeitando a nova emenda constitucional, a nova lei, o texto constitucional, adaptar as aposentadorias que estão sendo pagas a menor a milhares de servidores públicos aposentados por invalidez. Eu apenas quero registrar. Talvez tenha sido a proposta de emenda constitucional aprovada mais rapidamente na história do Parlamento moderno. Em apenas 2 semanas. Esta proposta chegou às minhas mãos no dia 7 de março. Preparamos o parecer, encaminhamos o relatório à Comissão de Constituição e Justiça. O presidente Eunício de Oliveira foi eficiente, extra pauta colocou em deliberação, aprovamos por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. As lideranças entenderam o apelo dos servidores públicos, assinaram um requerimento, estabelecendo um rito especial para a votação da emenda constitucional, e em 8 sessões realizadas numa mesma tarde, aprovamos esta emenda constitucional, portanto, num prazo entre a sua chegada ao Senado até a deliberação final de apenas 2 semanas. Eu não creio, senhor presidente, que tenha ocorrido outro fato semelhante em outra oportunidade nesta Casa do Congresso Nacional. Isto tudo porque a causa justificava. E justifica este objetivo da mesa do Senado Federal em marcar já para esta semana, provavelmente, uma sessão para a promulgação desta emenda constitucional. Segundo assunto, senhor presidente, nesse final de semana, em Curitiba, reunião da Federação das Santas Casas de Misericórdia do Paraná e dos Hospitais Filantrópicos do Paraná. Agradeço a homenagem que a mim foi oferecida pelo trabalho que empreendemos aqui na tentativa de aprovarmos a emenda 29 com um dispositivo que fixava 10% como responsabilidade da União para o serviço de saúde pública no país. Mas o mais importante é a disposição
daqueles que são responsáveis pelas Santas Casas, pelos hospitais filantrópicos, juntamente com a CNBB, de realizarem neste ano um trabalho de mobilização popular a favor da saúde pública no país. O objetivo é a coleta de 1.300.000 assinaturas ou mais para um projeto de origem popular que determine a obrigação da União de repassar 10% da receita para a saúde pública no Brasil. O Congresso Nacional teve esta oportunidade, o Senado Federal teve esta grande chance e a desperdiçou. Certamente, uma proposta de origem popular, que tem o apoio da população do país, que deve se mobilizar para isso. Certamente, essa mobilização se tornará irresistível e o Congresso Nacional haverá de aprovar esta responsabilidade da União que tem sido ignorada pelo governo, em que pese as promessas da campanha eleitoral. Portanto, o nosso estímulo às entidades que ora se mobilizam para iniciar este movimento e propor ao Congresso Nacional um projeto com mais de 1.300.000 brasileiros assinando, para que a saúde pública no país possa ser considerada realmente a suprema lei. Dito isso, senhor presidente, gostaria também de rapidamente destacar a realização das prévias em São Paulo para a escolha do candidato à prefeitura daquela cidade. Os cumprimentos a José Serra, que, disputando a presidência da República, alcançou magistral votação, praticamente dividindo o país eleitoralmente. E com humildade, mais coragem, aceitou participar das prévias em São Paulo, valorizando o partido e o fortalecendo. Este exemplo de democracia tem que ser seguido. Os cumprimentos a José Aníbal e ao deputado que concorreu, os dois concorrentes de Serra, né, que deram a sua contribuição para o debate e valorizaram este evento democrático. É uma decisão partidária democrática que valoriza os militantes, que se tornam artífices do projeto de poder em disputa. É o que ocorrerá em São Paulo. Nós esperamos que este exemplo de democracia partidária possa prosperar e o nosso partido, e quem sabe outros, mas sobretudo o nosso partido possa adotar as eleições primárias para a escolha do seu candidato à presidência da República em 2014. Há um projeto de nossa autoria tramitando nesta casa, encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça para ser debatido e votado, com parecer favorável já do senador Pedro Tax, que não impõe a realização das eleições primárias pelos partidos políticos, porque eles possuem autonomia, mas estimula os partidos políticos que adotarem este modelo para a escolha dos seus candidatos, certamente se modernizam, se revitalizam, porque nós imaginamos, teremos campanhas de filiações partidárias, politizando. E durante o debate das eleições primárias, encontraremos o melhor discurso, aquele que se aproxima mais das aspirações da sociedade. Provavelmente, nesse debate das eleições primárias, teremos a oportunidade de recolher subsídios essenciais para oferecer ao país
a proposta alternativa de poder que imaginamos seja adequada nesse momento e nessas circunstâncias para o Brasil. O nosso projeto estabelece um calendário que começaria no dia 1º de abril de 2014, com a campanha aberta, com a possibilidade da imprensa veicular o noticiário sobre a disputa e promover debates para que a população possa estar ligada neste acontecimento cívico e democrático, como ocorre nos Estados Unidos da América do Norte. Nós estaríamos antecipando de forma legal a campanha eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral ou a Justiça Eleitoral seria convocada a administrar o pleito. A campanha das primárias ocorreria de 1º de abril até o 1º domingo de junho, quando teríamos as eleições. E depois, até o final de junho, as convenções partidárias para a homologação dos candidatos escolhidos nas disputas das primárias, isso se vários partidos adotarem esse modelo. Mas nós esperamos que, especialmente o nosso partido, dê esse salto de qualidade, avance modernizando-se, revitalize-se, valorizando os seus militantes, ampliando seus quadros, com campanhas de filiação partidária em todo o país e oferecendo a cada um dos seus militantes a condição de artífice essencial num projeto de nação, já que não basta o projeto eleitoral. Finalizo esse item do pronunciamento, porque tenho ainda outro, cumprimentando mais uma vez a José Serra. Certamente ganha com isso o nosso partido, ganha a cidade de São Paulo. Serra, quando foi prefeito, teve performance extraordinária no período em que governou a cidade, obtendo os maiores índices de aprovação entre todos aqueles que já ocuparam a função. Pela competência, pela notável experiência administrativa adquirida em várias funções exercidas, certamente é um ganho não só para a disputa eleitoral, mas para a cidade de São Paulo. Certamente haverá a nacionalização do pleito, mas Serra está imbuído da responsabilidade de discutir os temas da cidade, os problemas do paulistano, e buscar soluções que são as mais complexas possíveis em razão da grandeza dessa metrópole, uma das maiores cidades do mundo, mas que pode ter a felicidade de ter entre os candidatos alguém com a competência, com o preparo, com o talento e a experiência política e administrativa de José Serra, um dos melhores quadros da política brasileira. Senhor presidente, para concluir esta série de temas, não poderia deixar de focalizar as últimas denúncias veiculadas pelo Fantástico na noite de ontem. Antes, já que indagam demais a respeito, afirmando que relativamente ao senador Demóstenes Torres, nosso colega desta casa, os procedimentos foram adotados com coerência. Quando nós reivindicamos a presença de um ministro, quando nós encaminhamos à Procuradoria-Geral da República representações, o fazemos porque autoridades públicas denunciadas não estão sendo investigadas. Não é o caso do senador. Segundo a imprensa veiculou, este inquérito já tem 3 anos. A investigação se dá, portanto,
há cerca de 3 anos. E o próprio senador, no dia 6 de março, daquela tribuna, pediu que fosse investigado. Os partidos políticos, da base sobretudo, encaminharam ao Procurador-Geral da República, protocolaram representação com o objetivo da investigação, postulando a investigação. Portanto, nesta hora, com a elegância necessária em relação a um colega que sempre foi respeitado nesta casa, não nos cabe o pré-julgamento, mas a prudência recomenda que aguardemos a conclusão do inquérito para qualquer manifestação posterior. Repetindo, a própria CPI ela se justifica quando não há investigação em curso. É da Constituição da França que quando se instala CPI e o Ministério Público instaura os procedimentos para investigação judiciária, a CPI se esgota e se encerra. Portanto, quando nós aqui postulamos uma CPI como a da saúde, é porque há necessidade de investigação. Porque as denúncias são colocadas, e são muitas. Em 8 de abril do ano passado, nós propusemos a CPI da saúde, porque denúncias davam conta de que mais de 600 milhões de reais desapareceram em apenas 2,5% do total de repasses de fundo a fundo, do governo federal para governos estaduais e municipais em 2 anos, justificando-se plenamente a instalação de uma CPI no Congresso Nacional. Hoje, nós não estamos pedindo uma outra CPI em razão das denúncias de ontem. Estamos pedindo esclarecimentos. Creio que se trata de oferecer oportunidade de defesa a um ministro que está sendo acusado de irregularidades praticadas. A senadora Ana Amélia, que me antecedeu e que é do Partido Progressista, já relatou a denúncia e explicitou fatos, e nós estamos apenas anunciando o encaminhamento de um requerimento à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, convidando o senhor Aguinaldo Ribeiro, ministro das Cidades, para a audiência pública prestar os devidos esclarecimentos sobre as denúncias de irregularidades no programa Jampa Digital, que previa oferecer internet gratuita e sem fio a todos os moradores de João Pessoa, no estado da Paraíba. E da mesma forma, nós estamos encaminhando um requerimento, já que há envolvimento do Ministério de Ciência e Tecnologia, um requerimento convidando o senhor Marco Antônio Raupp, ministro da Ciência e Tecnologia, para dar esclarecimentos também à mesma comissão sobre esse assunto. O senhor Marco Antônio Raupp não está sendo denunciado de coisa alguma, mas é um ministro de Ciência e Tecnologia, trata, portanto, desse tema, e nós queremos ouvi-lo a respeito das denúncias que foram ontem veiculadas pelo programa fantástico da Rede Globo de televisão. E, ao final, os nossos cumprimentos a jornalistas que, com muita competência, revelam fatos que estarrecem a opinião pública do país. Fraudes em licitações, peculato, pagamento de propinas, irregularidades que são comprovadas através de imagem e som. Provas que são colocadas diante da nação como verdadeiro achincalhe, já que ladrões do dinheiro público roubam com uma desfaçatez inusitada
e debocham da população do país, sobretudo quando apresentam justificativas de ingenuidade inaceitável. Justificativas tão singelas que qualquer cidadão percebe a insinceridade, a hipocrisia, a falsidade que ressalta diante de fatos que são tão perversos para a população brasileira, porque esse dinheiro que se esvai pelo ralo da corrupção é o que falta nos hospitais, nos prontos-socorros, nas UTIs, nas santas casas, é o dinheiro que falta nas escolas, nas estradas, para a segurança pública nesse país, para programas sociais, é o dinheiro que falta para maiores oportunidades de trabalho, de salário e de vida digna para o povo brasileiro.